Gestão de conflitos. Métodos de gestão de conflitos. Olá, alunos. Na aula de hoje falaremos sobre os métodos de gestão de conflitos. Lembram que falamos há pouco sobre a briga como sendo uma possibilidade de resposta para um conflito e questionamos quais seriam as outras formas? Pois é, são essas outras formas que veremos hoje. São elas: negociação, conciliação, arbitragem e mediação como métodos de gestão de conflitos. Iniciamos pela negociação. A negociação é um processo de tomada de decisões para se atingir um consenso entre duas partes. É o único dos métodos que a gente verá hoje que é gerido, que é administrado pelas duas partes que se conflitam. Nesse diagrama, então, temos a representação do conflito gerido pela negociação, unicamente pelas duas partes X e Y. A negociação ela é embasada em 7 pressupostos, né? Os interesses, opções, os critérios da negociação, as alternativas que as partes têm para tentar administrar o conflito, o compromisso firmado de uma parte com a outra, a comunicação e o relacionamento que deve existir entre X e Y naquele exemplo para que a negociação seja levada a efeito e o conflito seja administrado, seja gerido. Dando sequência, temos o segundo método, a arbitragem. A arbitragem é um processo semelhante ao processo judicial. As partes, em comum acordo e por livre vontade, escolhem uma pessoa, um terceiro, para que funcione como árbitro. O árbitro não é um juiz, porém deve ser um especialista na área que abarca o conflito. Ele toma uma decisão final após ouvir as partes. Vamos para o diagrama? Temos ali o A representando o árbitro, X e Y, as duas partes. Observem as setas, que tanto X quanto Y, que são as partes que conflitam, se comunicam apenas com o árbitro. Ou seja, nesse método, as partes não se comunicam. Ambas se reportam ao árbitro, que após ouvir as duas partes, decide a favor de uma ou de outra, ou em favor de nenhuma das duas. O árbitro, então, tem o processo decisório nesse método de gestão de conflitos. Dando sequência, temos a conciliação. A conciliação também é um processo administrado por um terceiro com autoridade decisória da mesma forma que o árbitro. O conciliador, diferente do árbitro, ele sugere e formula propostas, além de apontar vantagens e desvantagens de acordo com o ponto de vista de cada uma das partes. Ele decidirá, no entanto, caso as partes não entrem num acordo. O conciliador, ele estimula que as partes entrem num acordo, né, propondo, sugerindo, apontando prós e contras, porém, se não surgir uma decisão entre as partes, o conciliador decide. No entanto, ele não busca melhora na relação entre as pessoas, uma vez que, da mesma forma que o árbitro, ele decide a favor de uma, colocando talvez uma situação ruim, prejudicial à outra parte. Então, não melhora o relacionamento das partes, não existe a preocupação com o relacionamento. No diagrama temos aqui o C que representa o conciliador, X e Y permanecendo como as duas partes conflitantes. Nesse caso, X e Y se comunicam e essa comunicação é administrada pelo conciliador. À frente, entraremos no quarto e último método de gestão de conflitos, a mediação. Na mediação, o objetivo nem sempre é o acordo, é o resultado daquele conflito, mas sim
a transformação no padrão de relacionamento entre as duas partes. Na mediação, o objetivo principal é o relacionamento entre as partes e a mudança, a alteração no padrão de comunicação entre elas. O mediador é uma pessoa escolhida para atuar como terceiro facilitador daquele processo. A principal característica da mediação e do mediador é a neutralidade, isenção. Ele não decide pelas partes, não sugere, não direciona, não dá conselhos. Simplesmente ele faz com que a comunicação flua de maneira igual, sopesada de mesma forma para ambas as partes. Aqui, alunos, temos um Saiba Mais. O canal Mediações. Canal Mediações é um canal especializado em mediação de conflitos e práticas colaborativas. Esse canal conta com diversos vídeos que falam sobre os métodos de gestão de conflitos, além de trazer entrevista com especialistas nesse assunto. Canal Mediações, fica a dica aí. Você pode usar o QR Code ou acessar diretamente pelo link que está no vídeo. Temos aqui então a esquematização da mediação, do processo de mediação. Temos ali o terceiro neutro, representado pela letra M, o mediador. X e Y continuam sendo as duas partes em conflito e a comunicação flui entre todos. Nesse contexto, a mediação seria, ou melhor, o método de gestão de conflitos que mais se aproxima à atual concepção da gestão de conflitos, que é o foco no relacionamento das pessoas, na melhora no padrão de comunicação, porque, como já vimos, na grande maioria das vezes, as pessoas necessitarão se relacionar após os conflitos. As pessoas não rompem relacionamento total, elas precisam se relacionar após um determinado conflito. E a mediação é o método que mais chega próximo dessa concepção. Visto, então, os três métodos, percebemos que a principal característica dos 4 métodos é a pacificidade. São métodos pacíficos de gestão ou de administração de conflitos. Por óbvio que no contexto da segurança pública, existem sim aqueles métodos não pacíficos, métodos com o necessário uso da força pela instituição policial para gerir aquele conflito, né? Uma briga de torcidas, um ato de vandalismo. Então é necessário a utilização de força para gerir esse conflito e as instituições policiais possuem esses métodos. No entanto, o foco que quisermos dar para esse tema são os métodos de gestão cujo enfoque é a pacificidade. Concluindo então a aula de hoje, falamos sobre os métodos de gestão de conflitos baseados em meios pacíficos, sendo eles a negociação, a arbitragem, a conciliação e a mediação. Ótimos estudos!